Olá pessoal, então a gente vai continuar nosso mini curso com o tema de validação, verificação e teste de software. A gente vai focar mais nos testes dessa vez. Vamos relembrar aqui qual é a diferença entre validação e verificação. Lembrando que esses dois são mais amplos do que os testes de software. Envolvem os testes, mas também envolvem outras técnicas, como inspeção, revisão e medição. Então, a ideia da verificação e validação é você mostrar que um software ele funciona e também mostrar que ele atende à necessidade do cliente, que funciona, não tem bug, realmente implementa o que o cliente ele necessita, né? Então, o que é a verificação? Verificação, a ideia é você mostrar que o software ele atende o que foi especificado. Então, você verifica se os requisitos funcionais e não funcionais estão de acordo com aquilo que foi especificado. Então, na prática, você vai basicamente verificar se tem erros ou não tem erros de acordo com a especificação. Então, a pergunta que deve ser feita acerca da verificação é: estamos construindo um produto da maneira correta, no produto correto? Então, ele está de acordo com o que foi planejado, de acordo com o especificado? Essa é a ideia da verificação, certo? Então, a validação, por outro lado, ela é um pouco mais com foco no cliente. A pergunta seria outra: estamos produzindo, construindo o produto correto? O correto no sentido de que é isso que o cliente quer? Então, a verificação é verificar se está de acordo com o que foi planejado, de acordo com a forma que deveria ser feito, né? Mas a validação não, ela é com foco no produto, com foco no cliente. O produto é correto? É isso mesmo que o cliente quer? Então, só a ausência de erros não é suficiente. A validação ela busca esse outro lado da moeda, que é ver também se está dentro das expectativas do cliente, de quem solicitou o produto. E aí, já que a gente revisou aqui a verificação e validação, nós vamos partir para a etapa dos testes. Então, a gente poderia dizer que o teste em si se divide em várias fases, pelo menos 3 fases. Nós temos o teste de desenvolvimento, seria você testar enquanto você desenvolve o software. Então, eu estou aqui programando a minha classe de um sistema orientado ao objeto, programando um módulo do sistema e faço os testes de desenvolvimento associado àquele código que estou escrevendo. Isso é chamado de teste de desenvolvimento. Nós também temos o teste de release, ou o teste de sistema, e ele seria agora da seguinte forma: não estou desenvolvendo mais, né? Agora eu já tenho um produto que eu acho que está completo, que ele está completo. Então, uma release que eu vou entregar ao cliente. Então, esse é um teste anterior à entrega para realmente verificar se aquela release, aquele sistema está de acordo com o que eu espero. Então, eu encerrei a parte do desenvolvimento, vou fazer o teste de release. E finalmente o terceiro nível seria um teste com o usuário. O teste de aceitação, que aí sim eu já tenho uma pessoa, o cliente, ou representando o cliente, né, que solicitou o software, que vai verificar se ele está de acordo ou não com o requerido. Certo? Então, essa figura aqui ela busca mostrar uma sequência de testes. Então, teste de desenvolvimento seria que você faz enquanto está desenvolvendo, como falamos. O teste de sistema, depois do desenvolvimento e, finalmente, o teste de aceitação com o usuário. Então, o teste de desenvolvimento, geralmente, quem faz é uma equipe independente. O teste de sistema, né? O teste de sistema, quem faz também é uma equipe independente. O teste de desenvolvimento é feito pela equipe de desenvolvimento. O teste de sistema
por uma equipe independente e o teste de aceitação, em um terceiro momento, seria esperar ali a presença do usuário atendendo a necessidade do usuário. Então, os testes, eles possuem diferentes formas de ver, dependendo do processo que você está trabalhando, dependendo se é um método ágil também ou um processo mais tradicional. Então, dentro da filosofia ágil, a ideia é que você faça testes, não para o sistema, por exemplo, mas testes para cada incremento que você criar. Então, já que você entrega o software, não o software completo, mas o software por partes, incrementalmente, parte a parte, então faz sentido que também os testes sigam essa filosofia. Isso é uma diferença de métodos mais ágeis e incrementais, de métodos mais tradicionais como o cascata, por exemplo, né? Eu trouxe o XP, ele utiliza frequentemente o Test Driven Development, que é o desenvolvimento dirigido por testes. Então, alguns métodos ágeis também usam ele. E ele consiste no seguinte: em vez de você desenvolver e depois testar, você primeiro escreve os casos de teste e depois desenvolve até que os testes passem. Então tem essa diferença, né, entre o método mais tradicional, estilo cascata, e o método mais ágil, onde às vezes a empresa pode seguir essa filosofia, né, de testar primeiro, escrevendo os casos de testes e depois desenvolver o software até os casos de testes passarem incrementalmente. Então, no slide anterior é preocupado mais, né, com uma visão mais ágil, né? Então, agora nós vamos falar sobre uma visão mais tradicional. O que seria a visão tradicional? Seria você desenvolver os testes junto com o desenvolvimento do software, algo mais paralelo. Apesar de que muitas vezes é colocado, né, com verificação e validação lá no final no processo cascata, primeiro requisito, depois projeto, implementação, teste, um modelo mais cascata, mas é uma visão mais antiga. Esse modelo cascata, ele não funciona tanto na prática. Então, nós temos o modelo V, que ele vem propor diferente, né? Você tem a verificação e validação ao longo do processo de desenvolvimento. Então, em cada parte do desenvolvimento é feito um planejamento de verificação e validação. Então, esse modelo V, que nós vamos ver agora no próximo slide, ele tem essa filosofia de se preocupar com os testes durante o desenvolvimento, não só depois. Então, quando você começa a especificação de requisitos, você já começa a pensar em como testar, na parte de modelagem também e na parte de implementação também. Então, nós temos essa figura que ilustra, representa um modelo V. Chamado modelo V porque, se a gente virar de lado, parece um V, onde uma perna do V ela mostra as atividades de desenvolvimento e a outra perna ali embaixo, né, no caso dessa figura, mostra as atividades de teste. Mas note que, apesar do teste estar no final dessa sequência de atividades, aí ele já é pensado desde o primeiro momento, quando você começa a desenvolver o seu software. A primeira atividade, por exemplo, a especificação de requisitos, a ideia é que você faça especificação de requisitos pensando que depois vai ter um plano de aceitação. E você vai ter um teste de aceitação no final. Você faz a especificação do sistema, né? Projetos, sistema também lidaram, são atividades sequenciais presentes no desenvolvimento cascata. Então, você faz ali a especificação, sistema, confere um sistema, já pensando em você ter uma atividade de teste nesse caso. Um plano de teste de integração do sistema. Então, finalmente, a última atividade do desenvolvimento seria
a implementação, implementar e testar aquele módulo, aquele objeto, aquela classe de objetos. Teste de integração de subsistemas, usa o plano de teste de integração de subsistemas. Teste de integração do sistema, usa o plano de teste de integração do sistema e, finalmente, o teste de aceitação, usa o plano de teste de aceitação, que foi criado lá na especificação de requisitos. Então, esse modelo, ele tem uma visão mais cascata, mais sequencial de como desenvolver um software sequencialmente, mas, ao mesmo tempo, ele pensa nos testes durante todo o seu desenvolvimento, certo? Então, algumas características desse modelo V é que ele favorece os testes durante o desenvolvimento. Eu testo em todo momento. Uma segunda característica desse modelo é que ele é muito parecido com o cascata, né? Como nós falamos. Então, nós vemos que uma das pernas do V é uma sequência de atividades, né? Como já falado, de desenvolvimento. Então, ele se inspira bastante nessa engenharia de software mais tradicional, que realmente propõe um desenvolvimento mais baseado em um plano de atividades que são bem definidas, né? Gerando uma documentação de cada uma das atividades sequencialmente. Mesmo que às vezes tem que voltar para refazer, mas tem uma visão mais planejada do desenvolvimento de software, mais sequencial. A terceira característica, associada à primeira, integra, desenvolve e testa. E isso ocorre durante todo o desenvolvimento, certo? Esse plano de teste, né? Para que depois seja realmente testado. Então, sobre o teste de aceitação, só para definirmos dois termos aqui. Temos o teste alfa e o teste beta, certo? O teste alfa são dois tipos de testes de aceitação. E aqui é teste beta, né, no caso. Então, o teste alfa, a ideia é que você teste o software que já está pronto com o usuário, mas antes de implantar para a empresa cliente. Então, seria o software que já foi desenvolvido. Agora eu trago o usuário para o ambiente da minha empresa, certo? E eu vou fazer o teste aqui localmente na minha empresa que desenvolve o software. Esse seria o teste alfa, certo? Então, nós também temos o teste beta. É o contrário, em vez do usuário ir até a empresa para testar o software ele é implantado para o cliente, e o cliente ele vai testar o usuário real no seu ambiente real de trabalho. Então, essa é a diferença principal entre teste alfa e teste beta. O teste alfa é antes de eu entregar o software ao cliente, ainda está no poder da empresa desenvolvedora. E o teste beta é após eu entregar o software ao cliente, certo? Onde ocasionalmente pode haver erros, né, que vão ser reportados realmente aos desenvolvedores para serem tratados. Mas realmente o teste beta se concentra em um ambiente real com clientes reais, né? Então, é isso. A bibliografia que nós temos é a engenharia de software nona edição, certo? Do Ian Sommerville. E nós encerramos nosso mini curso por aqui. Agora vocês vão ter a parte de resolver os forms no link abaixo.